Momento, janeiro, esse período de férias, muita gente está em casa. Que tal aproveitar para organizar a casa? Esse momento é ideal para muita gente. E a geladeira faz parte desse processo, né? A gente muitas vezes acha que sabe guardar as coisas, mas está guardando de uma forma errada. Presta atenção então nas dicas que a Karina Lara tem pra gente. Olá. Tudo bom, querida? Tudo Seja bem? bem-vinda. Muito prazer, muito obrigada. Obrigada, a gente hoje. que agradece a presença aqui. A Karina é personal organizer. E quando a gente fala em organização, principalmente de alimentos, a gente está falando de uma questão de saúde também, Com né? certeza. Porque dependendo da forma como a gente organiza a nossa geladeira, a gente pode estar colocando a saúde da nossa família em risco. Exato. Eu digo, né, a organização ela vem para facilitar a nossa vida e para trazer bem-estar. E a geladeira faz parte do nosso dia a dia, onde a gente conserva os nossos alimentos, né? Então organizar a geladeira e limpá-la é uma questão de saúde e de economia de tempo e dinheiro, porque a gente deixa de gastar, de desperdiçar alimentos, né? Então é super importante realmente a gente olhar para a geladeira quando a gente pensa também em organização da nossa casa. Sem dúvida, a questão econômica importa muito, né? A gente trazer mais tempo, né, de vida durabilidade longa aos alimentos para esse alimento. Comprar só o que realmente precisa. E evitar a contaminação cruzada também, de um alimento para outro, né? Exatamente. Agora eu tô vendo que você trouxe aqui muitos utensílios, acho que são nossos amigos que vão deixar os alimentos durarem mais. Queridinhos da geladeira, né? Que deixa a geladeira bonita antes de mais nada, Exatamente. né, Karina? Acho que essa harmonia visual é importante, né? Quando a gente abre a geladeira e a gente encontra tudo que a gente tem, não dá uma paz no coração, Com certeza. né? Do que aquela coisa que ficou escondida lá atrás acabou estragando. Exato. Ah, eu não sabia que eu tinha tal coisa. Olha ali tal fruta, não deu certo. Não conseguimos consumir a tempo. Então, visualmente tem que estar tudo tem que estar tudo fácil de ver. E também a geladeira ela precisa, né, ter o processo dela, né, troca de ar entre as prateleiras, é importante que tenha espaço entre as coisas. Por isso, quando a gente organiza a geladeira e pensa um pouco como colocar em cada prateleira, ajuda também ao funcionamento da geladeira, né? Então, e parece que o espaço rende, né? Exato, exatamente. Cabe muito mais coisas, você encontra o que você precisa, a nossa vida fica muito mais fácil. Porque quem é que não passa por isso no final do ano, principalmente, né? Com tanta comida que a gente faz depois das festas, parece que precisa de umas 3 geladeiras. Mas muitas vezes é só uma questão de se organizar, né? Como a gente acomoda da melhor forma para caber tudo. E cabe tudo. Vamos dar uma olhada aqui então nessa geladeira, vamos. Olha só como é que a gente... Você quer passar para cá? Fica até mais fácil pra gente mostrar, ó. Olha como é que a gente organizou, entre aspas, a nossa geladeira aqui. Eu quero que você me diga se ela está correta ou não. Não, ela não está correta. É claro que eu também gosto de recomendar, assim, a organização, ela tem que ser fácil para as pessoas e não tem que nada. É claro que a geladeira, quando a gente compra, é importante que a gente consiga ler o manual, é super importante para a gente entender o funcionamento dela. Porque a gente tem geladeiras cada vez mais modernas, né, com funções diversas, de temperatura, exatamente. Mas é claro que a gente tem algumas recomendações e sugestões para melhorar, né, o desempenho da geladeira e com isso conservar ainda mais os alimentos. Então, assim, teoricamente, aqui eu diria que não está correto. Não está correto. O que chama mais atenção aqui? Já vamos mudar para colocar na forma correta. A primeira coisa que eu diria é a lata aberta, né? Lataria, né? A hora que ela abre e a gente coloca na geladeira, a baixa temperatura, ela começa a corroer, né, o alumínio. Então, o que acontece é, uma lata aberta, que normalmente a gente compra, não consome toda, né, o ideal é que a gente transfira esse alimento para um pote hermético com tampa. Então, a lata começa a enferrujar. Ela começa a enferrujar com a baixa temperatura e com isso contamina tanto o alimento quanto a geladeira. E aí você começa a contaminar os outros alimentos. Então, aqui é a primeira dica que eu diria pra gente, trocar. Já vamos transformar. O que você faria aqui, com a ervilha ou qualquer outra conserva? Qualquer alimento que a gente tem em lata e que a gente não consuma ele todo, o ideal é que a gente coloque ou num pote, sempre com tampa, tá? Ou de vidro ou de plástico, mas sempre com tampa, essas tampas herméticas. Então eu já faria essa transferência, tá? Vamos fazer uma bagunça aqui. A gente transfere com líquido mesmo, porque é para conservar o alimento. Mas essa lata a gente vai para reciclagem, né? Vai para o lixo. E aqui a gente, então, tá vendo que já sai um cheirinho? Sim. Esse cheiro é o que causa o odor dentro da geladeira quando a gente deixa assim aberto, né? Então, por isso que é importante. Ou a gente coloca com uma tampa hermética,
Ou, Karina, não tenho. Então, um plástico filme também faz às vezes. Quando a gente tem uma travessinha e não tem tampa, o ideal é que a gente coloque um plástico filme para não transferir o odor. Tá? Muita gente pode justificar assim, mas eu guardo na própria lata porque eu preciso ver a validade. Eu acabo me esquecendo quanto tempo depois de aberto esse alimento pode ser consumido. Então, nesse caso, o que a gente faz? Coloca uma etiqueta? O ideal é de colocar uma etiqueta embaixo ou na tampa, porque normalmente o alimento, ele tem duas validades, né? Ele tem a validade dele fechado e aberto. Então é super importante colocar uma etiquetinha. E eu gosto dos potes transparentes, que daí não preciso nem colocar o nome. Eu já sei o que é, né? Normalmente a gente já sabe o que é. Então eu só coloco uma etiqueta ou embaixo ou em cima. Coloca etiquetinha de escola mesmo, que sai tranquilamente, né? Que não gruda, não estraga o pote. Mas esse é então, que eu colocaria dentro do... Então agora ele vira, já tá bem acondicionada, já tá bem colocadinha no pote do jeito que ela precisa estar, pronto, e aí ela pode ficar aqui nessa prateleira mesmo, tá? Não precisa ser aqui pra cima, não. Pode ficar aqui embaixo. Antes da gente partir pro segundo alimento, me diz uma coisa, a geladeira tem uma questão de diferença de temperatura também? Sim. Mais em cima, mais embaixo, como é que funciona isso? Antes de mais nada, nessa primeira organização, aonde devem ser colocadas as folhas, os alimentos que a gente quer que refrigerem mais, que fiquem numa temperatura mais baixa, aonde a gente colocaria? A geladeira, normalmente, o funcionamento dela, independente se é essa aqui ou aquela que é invertida, né, que é a geladeira em cima e a frigideira embaixo. Normalmente a gente tem as primeiras prateleiras são as mais frias. Então nessas prateleiras a gente vai colocar sempre alimentos que precisam de baixas temperaturas para se preservar mais, como leite, laticínios, todos os frios, embutidos, tá? Esses alimentos precisam ficar nessas primeiras prateleiras porque eles precisam de mais refrigeração. As prateleiras do meio, aí você já começa a ter uma temperatura mediana aí de refrigeração, né? Então a gente pode colocar as sobras de comida sempre em potes herméticos, frutas que não precisam de tanto congelamento assim. E na última e no famoso gavetão, a gente sempre coloca folhas, legumes e verduras, que são os que precisam de menos refrigeração, né? Porque se coloca esse alface, por exemplo, aqui em cima, como é muito frio, vai queimar mais rápido. É verdade. Né? E por que tem alguns legumes que estão em saquinhos e outros que estão soltos? Qual que é o jeito correto da gente colocar? A minha sugestão sempre é tirar desses saquinhos que vêm diretamente do supermercado. Primeiro porque se são alguns legumes ou verduras que estão molhadas, a gente vai por exemplo, esse alface, ele já vem normalmente na feira ou no sacolão, eles ficam mais úmidos, né? Então, quando a gente guarda assim, vai ficar todo úmido aqui dentro, vai começar a murchar, vai começar a contaminar todo esse alface. Não pode ter água, então? Não pode ter água. Então, o ideal é que a gente chegue do mercado, do varejão, enfim, lave, né? Já guarde lavado, seque bem, ou naquele seca-folhas mesmo, ou com pano de prato, deixe secar bem, para depois a gente acondicionar, né? Acomodar. Ela dura muito mais, né? Então, também os tubérculos... Ó, tá vendo aqui quando começa... Chegou no mercado, ó. Já começa a juntar água. E aí eu deixo uns soltos aqui que podem começar a murchar, né, apodrecer. Então, por isso que é ideal sempre a gente chegar no mercado e não manter nesse saquinho, nem da feira, nem do mercado. E já é importante a gente lavar higienizado? Olha, tem gente que não gosta. Eu recomendo que sim, porque em termos de organização da nossa vida corrida, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. A gente, quando for consumir, já vai pegar, já tá limpinho, higienizado e fica muito melhor. Colocar dessa forma aqui as folhas na geladeira também não é legal? Não é legal porque com o excesso da refrigeração elas começam a ressecar, né? Fica então, exposta, assim. O ideal é a gente acomodar sempre num saco hermético ou num organizador próprio para folhas e aí ele vai respirar de uma forma adequada. Tá, então esse aqui a gente tira. Vamos tirar o que não tá legal. Então, Vamos pegar essas folhas aqui. A gente tira os saquinhos também não precisa ficar aqui. Peraí, volta aqui. Porque a gente vai deixar essa geladeira como tem que ficar, né? Exatamente. Ó, tira as batatas, vamos supor que a gente já higienizou tudo. E o alface a gente vai colocar, então... Deixa eu fechar aqui por enquanto. Num pote hermético, né? Ok. Então vamos lá. Essa a gente secaria ela, que tá na sua mão, né? Isso. E essa que já tá sequinha a gente já pode guardar, é isso? Exato. Então essa aqui vem pra cá. E aí tenho duas sugestões para a gente armazenar da melhor forma folhas, né? A primeira seria a gente utilizar um saco hermético, esse Ziploc mesmo, tá? Que tem essa abinha aqui que realmente prende, tira o ar. O que dá pra gente fazer? Uma sugestão é a gente usar papel toalha dentro. Papel toalha dentro. Isso é legal. Né? Então, ele já vai pegando essa umidade que muitas vezes pode ter sobrado na folha. Então, por mais que a gente possa usar aquele seca-folhas ou a gente seque com pano de prato, sempre sobra um pouquinho. Sempre. Então, é legal que a gente venha aqui, pegue umas folhas. Dá pra você fazer por porção. Então, de repente, assim, eu consumo no almoço, no jantar. Então, você vai fazendo os seus saquinhos por porção, tá? Então, você pega aqui, já fecha.
tá? E aí você, ó, tá vendo como já... É, sempre. E aí você... Já coloca no saquinho. Já coloca no saquinho. Que boa ideia! E aí você guarda na gaveta, ali no gavetão, já os saquinhos. Não na hora de você comer, fazer sua salada, você só pega aquela porção que... Excelente. Por isso que, assim, a gente investe, eu digo que organização é um investimento de tempo, né? A gente investe um tempo e já vira hábito. E pode parecer trabalhoso no primeiro momento, mas depois que vira hábito, exatamente, entra no automático, né? Exatamente. Olha E aí que fica bacana. mais fácil. Aí no dia a dia, o que você investiu de tempo para organizar, você economiza depois, Sem né? dúvida. No dia a dia você economiza. Então vamos voltar para a geladeira agora que ele tá bonitinho. Então tá bom. Então, Ele esse volta aqui... para a geladeira. Vamos ver o que mais que a gente pode mudar. Você sabe que tem uma outra coisa que as pessoas muitas vezes fazem, que é forrar a geladeira, né? Sim. Colocar algum outro tipo de forração, papel, um alumínio, Então, isso um poderia ir silicone dentro da geladeira. Isso é recomendado ou não? Olha, não necessariamente. Eu acho que não precisa. O que eu gosto de fazer é, se a gente vai no gavetão, colocar os legumes soltos, que aí são algumas opções que a gente pode pensar em como colocar dentro do gavetão. Mas eu posso colocar papel toalha no fundo do gavetão e aí coloco os legumes soltos. Mas se eles forem ficar em sacos herméticos, não precisa. E troca com frequência, né? Exato. Assim, eu diria que o ideal é que a geladeira sempre seja limpa, de acordo com a frequência de compras. Tá. Então, se toda semana eu faço um sacolão, um mercado, é importante higienizar a geladeira para que a gente receba essas compras novas. Então, esse fluxo de limpeza também depende do fluxo de compras. E fazendo isso também, a gente aproveita e vê o que comprou na semana passada, que precisa ser usado logo. Exatamente. Para ter menos perda, como você comentou. Exatamente. Agora, os frios. Quando chegam em casa, a gente muitas vezes quer eliminar aquele pacotinho que veio, aquela bandejinha de isopor, né? Que Sim, muitas vezes sim. vem e tudo mais. Só que se a gente guardar desse jeito aqui na geladeira, no dia seguinte o queijo vai estar seco, coitadinho. Exato. O que a gente faz com ele, então? A minha sugestão também, assim, hoje o mercado dispõe de N produtos organizadores de todos os preços e gostos. Mas eu sempre gosto de trazer alternativas, né? A velha e boa Tupperware com tampa aqui vai funcionar. Mas a gente tem hoje no mercado os porta-frios, que tem de legal. diversos preços e formatos, tá? Como eu falei, eu sempre gosto do transparente. É esse aqui? Exato. Que bonitinho. É, e eles são empilháveis, então você pode colocar o queijo, enfim, dentro de um... Eu tô sem luva aqui, posso pegar com a mão? Esse é álcool? Não, esse é vinagre de álcool. Ah, que esse é o- vinagre de álcool. É. Tá. Mas eu posso passar esse também na mão. Ah, quer ver? Ó, a gente tem Tem aqui um. uma espátula. Se você quiser pegar com ela, fica até mais fácil. É ó. melhor, eu acho. Aqui, ó. É, pra não... Aí a gente coloca aqui. Sim, porque aí o transparente é a mesma coisa, né? A gente consegue já visualizar que em um Isso. deles a gente tem a mussarela, ou queijo, ou enfim, o que for. E no outro a gente vai ter o embutido, seja presunto, peito de peru, o que for. Eu poderia guardar junto o embutido com o queijo? Ou você não recomenda? Eu prefiro que não. Eu acho que assim, esse aqui sempre vai soltar um pouquinho mais de líquido do que o queijo, tá? Qualquer tipo de queijo. Então, eu prefiro sempre guardar cada um na sua casinha. Olha que bonitinho. E aí empilhado. você ocupa menos espaço dentro da geladeira. Olha né? que legal. Mas Bem assim, organizado. Karina, não Vai lá. tenho, não quero investir. O bom e velho potinho com tampa também vai funcionar, tá? Legal. Vamos ver o que mais então tem na nossa geladeira que não tá Ó, funcionando. e essa geladeira, como muitas outras, já tem um compartimento mais refrigerado ainda, que é esse primeiro aqui, tá? Você colocaria Então eu nele? colocaria nele, tá? Aqui a gente vai colocar tudo que é iogurte, queijos, laticínios nesse aqui, que é o mais frio da geladeira. Tá. Agora eu tô vendo frutas aqui. Vamos falar delas então. Banana na geladeira. E aí, o que você me fala disso? Jamais banana na geladeira. Ela fica preta Ela muito fica preta rápido. muito rápido. Ah. Deixa eu te ajudar. E no caso das maçãs? Não, a maçã até pode. O que acontece com as frutas, tá? Normalmente, se elas estão mais verdes, é recomendado que elas fiquem fora da geladeira, senão elas não vão amadurecer, tá? Agora, algumas frutas, depois de abertas, precisam ir para a geladeira. Então, manga, melancia, melão. Essas frutas, quando a gente abre, corta e come uma parte, abacaxi, elas precisam ir para a geladeira. E aí eu recomendo sempre esse uso aqui, ó. Esse eu recomendo bastante, que tem essa gradinha embaixo. Então, as frutas, elas começam a soltar um líquido depois de abertas. E a gradinha, ela separa a fruta do líquido. E aí você conserva ainda mais, né, a fruta dentro da geladeira. Então ela não deixa a fruta entrar em contato com o líquido Não. que ela vai soltar. Exatamente. E ela não oxida tão rápido. Exatamente. Olha que então, bacana. é bem bacana. Isso já tem bem fácil no mercado para encontrar. Então a maçã estando higienizada, claro, se a pessoa preferir já levar higienizada para a geladeira, o que eu também recomendo, eu gosto muito de lavar tudo quando eu chego no mercado, pode colocar assim mesmo, não precisa estar em saquinho. Não precisa estar em saquinho. Você pode colocar, como está aqui, numa travessinha, justamente para você delimitar o espaço, Tá. para você conseguir pegar de uma
uma forma mais rápida, tá? Mas a banana não. A banana não, Vai porque pra fruteira. ela escurece mais rápido e ela fica mole. Tá. Então, uma dica, se você me permite, é Claro. quando a banana já tá madura, congela, pica ela e congela. Aí você consegue aproveitar. Você vai fazer uma vitamina, um suco, uma torta com ela congelada, picadinha. Mas na geladeira não, porque ela vai começar a ficar mole e vai ficar escura. Tá. Aí a gente vai olhar pra ela e já vai E querer dá pra jogar fazer fora. tanta coisa com a banana congelada Dá. depois, até umas receitas de sorvete super fáceis. Dá. Bateu a banana congelada com morango, por exemplo, ou com manga. Nossa, Sim, uma delícia, né? Fica maravilhoso. Agora eu vi que na nossa geladeira também tem aqui uma cenoura picada, exposta, já começando a ficar meio esbranquiçada, né? Porque ela começa a ressecar, começa a perder o líquido dela, né? Isso também não é legal de fazer, Não, então. então todos os legumes e frutas, quando já estão picados, eles têm que estar tampados. Como eu falei, ou passam um papel filme, né, um plástico filme para a gente tampar. Existe também no mercado aquelas tampas de silicone, não sei se você já viu, que são umas tampas de eu silicone. tenho, é tão Então, legal. são ótimas, são vários formatos, você consegue também adaptar. Vários formatos, vários tamanhos, a gente puxa bem, assim, ela fica bem Isso, fechadinha. Exatamente. Então Ou esse você colocaria onde? Aqui? eu colocaria num desse aqui, ó. Tá, pode passar pra cá, fica mais fácil pra você. Coloca então nesse Exato. fechadinho. É, tudo com tampa, justamente para que isso não aconteça, né? A gente não resseque o legume ou a fruta, a gente consiga conservar por mais tempo. E né? depois de picado assim, utilizar o mais rápido possível também, né? Exato, exato. E aí por isso que é bacana a gente sempre olhar a geladeira antes de fazer novas compras. Sim. Com ela organizada, a gente consegue ver tudo que tem. Então assim, putz, eu tenho uma cenoura inteira e uma picada. Deixa eu usar a picada primeiro, né? Se for suficiente para a receita e depois eu uso a outra, né? Bora lá pra Tá? geladeira que agora ela tá bonitinha já, tá ficando Tá fica- bonita tá a nossa ficando boa, geladeira. tá ficando boa. Eu tô gostando também, viu, Karina? Ó, e aí a gente coloca onde? Essa pode colocar para baixo. Aqui? Isso, ela ficaria, se ela tivesse inteira no gavetão, mas como ela já está né, num potinho fechado, pode ficar nas últimas prateleiras, porque não precisa de tanta refrigeração, Tá. Agora tem mais duas coisas aqui que são, acredito que as finais, pra gente deixar a geladeira ideal. Chocolate aberto, exposto, e o açúcar. Os dois são errados? Estão errados. Ah, vamos ver o que a gente faz com eles então. Vamos dar um jeito aqui. O que você vai fazer então com o açúcar e o chocolate? Por Olha. que a gente não pode guardar assim? O que acontece? Eu também fui buscar, eu sempre me atualizo com nutricionistas, porque eu sou personal organizer. Então, quando eu faço na casa de um cliente ou na minha casa, eu tenho que me preocupar com a composição dos alimentos. Tá. Né? E o que os especialistas dizem e trazem sempre de informação é que a baixa temperatura, ela começa a mudar a consistência dos alimentos. Então, assim, açúcar começa a ficar empedrado, perde o sabor. Né? E o chocolate é a mesma coisa. Quando a gente pega um chocolate que a gente acha que está muito calor, a gente coloca ele na geladeira, não, é erro gravíssimo, porque ele começa a ficar mais duro, ressecado, perde as propriedades do chocolate. Então, quando a gente vai comer, a gente já sente um sabor diferente. E fora que o chocolate é extremamente sensível a pegar sabor do que tá na geladeira. Então, você Exatamente. temperou uma comida, fez ali uma comida bem temperada, tá? De repente com alho a mais, etc. Nossa, esse chocolate vai ficar com o gosto daquela comida. Exatamente. Então, aqui a recomendação seria, ou a gente colocar, pode ser num saco, como aqui tá sem a embalagem original, então eu voltaria ou para um saco Ziploc ou para algum outro pote com tampa e colocar ele dentro de um armário. Claro que o chocolate ele precisa ficar numa temperatura ambiente, né? Então, se eu moro numa região que é muito calor, então tem que procurar sempre uma área mais ventilada, mas nunca na geladeira. A não ser que seja doce, que você está fazendo, né? O chocolate em barra, assim, jamais. Então, eu colocaria ou num saquinho Ziploc ou em algum potinho com tampa, já que eles perdeu a embalagem original. Tá? Então, esse a gente tira da geladeira e não volta mais. Não volta mais. Tá, assim como a banana. E assim como o açúcar. Açúcar não guarda na geladeira? Não guarda na geladeira. Por quê? Porque ele também perde as propriedades e muda o sabor. Então, quando a gente vai usar, seja para adoçar alguma coisa, uma receita, esse açúcar já não vai estar bom para a gente usar. E aquelas pessoas que têm muitas formiguinhas em casa? Então, é que aí a questão não é assim, é que as pessoas associam que a formiga vem porque o açúcar está atraindo. Então, a minha recomendação é assim, primeiro a gente tem que entender a causa de onde vem a formiga e tem que tratar dentro de casa, mas o açúcar precisa ficar, assim como o café, em potes herméticos, aqueles que a gente usa na despensa. Né? Então aí a gente começa, por isso que eu digo assim, a organização ela acaba sendo transversal, 360 na nossa cozinha. Né? Então o açúcar deveria estar na despensa,
Se eu uso muito, eu vou ter o meu estoque de açúcar fechado e eu vou usar um pote hermético para colocar o açúcar que eu uso no dia a dia. E aí eu consigo levar ele para a cozinha, para a bancada, para utilizar e depois volto, mas não na geladeira. Então o açúcar também não volta pra Exatamente, assim como o café. Você falou do café, gostei desse ponto. Café não se deve guardar na geladeira. Não, também não. Justamente por isso, porque ele também perde as propriedades, ele começa a mudar a consistência, porque as baixas temperaturas elas começam a cristalizar esses grãos, assim como o açúcar. Então quando a gente vai pegar, tá mais empedrado, perdeu o sabor. Então também, assim como o açúcar, o café deve ficar na despensa. E será que tem alguma variedade ou qualidade de café específica que precisa ser guardada na geladeira? Porque tem uma embalagem ou outra que às vezes pede. Eu confesso que pode ser que tenha, assim, uma ou outra... marca que precise, mas 90% dos nossos cafés não precisam ficar na geladeira. Tá. Exatamente. Tem gente que guarda bolachas, biscoitos, essas coisas mais crocantes na geladeira. Isso também vai fazer com que perca a crocância pela umidade da geladeira? Exatamente. A gente às vezes se engana, né, achando que a geladeira, as baixas temperaturas vão conservar ainda mais os alimentos, mas muitas vezes é o contrário. Mesmo que a gente coloque numa embalagem ziplock ou num pote fechado, a baixa temperatura começa a fazer com que esses alimentos que são crocantes e que são farinhosos comecem a murchar, comecem a ficar mais úmidos, né? Por isso que também bolacha, pães, o ideal é que você sempre use potes adequados dentro da despensa e eles fiquem numa área, né, arejada em temperatura ambiente, não na geladeira. Agora eu tô vendo que você tem aqui, isso é bicarbonato? Exatamente, é uma diquinha extra aqui pra gente acabar de vez com aquele cheiro de geladeira, né? Porque, cheiro. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas, né, a gente na pressa coloca as coisas destampadas, então esse é um exercício de a gente conseguir deixar tudo tampado para não ter essa troca de odor. Mas mesmo assim, a gente pode usar um potinho no fundo da geladeira com bicarbonato ou pó de café ou uma pedra de carvão ativado, aquela que a gente usa para fazer churrasco, a gente coloca no fundo da geladeira e todo mês a gente troca. E a função do bicarbonato ou do café ou do carvão é começar a sugar esses cheiros da geladeira. A cada quanto tempo a gente tem que trocar? Então eu troco todo mês. Todo mês? Todo mês eu deixa assim, o potinho aberto. Exatamente. Tem algumas marcas que tem, né, já aquele plástico com carvãozinho dentro também. Exato, um dos três, ou o café, o bicarbonato ou o carvão. É super legal porque daí elimina o cheiro de geladeira, aquele famoso cheiro de geladeira. Geladeira aberta. Exatamente. Agora, tem aqui também o vinagre de álcool, né, que você mostrou. E seria para limpeza da geladeira? Exato. O que eu gosto de fazer? Como eu comentei no começo, quando a gente vai fazer a limpeza, conforme a frequência que as pessoas fazem compras, eu gosto de passar um paninho úmido com detergente neutro nas prateleiras, nas gavetas. E depois, para realmente desinfetar, eu borrifo um pouquinho de vinagre de álcool ou o álcool 70. E aí passo para realmente fazer a higienização completa. Ela tá perfeita. Exatamente. Maravilha. Gente, quantas dicas boas, hein? Ai, olha, que bom que vocês gostaram. Adorei. Agora, no freezer, quais são os principais erros que a gente tem, hein? Olha, não identificar as coisas. O que acontece? Muitas vezes o freezer, além de a gente comprar coisas industrializadas e congeladas, a gente congela muita coisa. E aí, as pessoas ficam sem saber, né, o que é o que. Então, as pessoas costumam usar sacos ziplocs ou potes herméticos, mas a gente precisa identificar. E também colocar data de validade, porque tem gente que acha que o freezer vai ser para sempre lá e o congelamento também tem validade, né? Às vezes 6 meses, 1 ano, não importa, mas a gente precisa colocar a identificação. Então, quando as pessoas congelam carne, eu vejo muito isso no freezer das pessoas. As carnes, elas escurecem, né, no freezer, pelo processo natural, e a gente não sabe mais o que é o que. Né? Se é um patinho, se é acém, se é picanha. Então, porque fica tudo muito parecido. Então, a ideia de colocar, pode ser uma etiquetinha essas escolares mesmo, ou fita crepe que tiver em casa, você coloca o nome da carne e a data que você está congelando, para você saber, né, a data de validade. Esse é um ponto. O outro ponto é a gente conseguir usar, talvez, embalagens mais assimétricas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente começa a colocar muita coisa no freezer e ele sempre vai ser menor que a geladeira, né? Não tem jeito. Sempre vai faltar espaço. E aí, quando a gente usa potes do mesmo formato, eu sempre recomendo os retangulares e quadrados, porque eles se encaixam melhor. O freezer é uma grande caixa, né? Um grande quadrado. Então, quando a gente usa embalagens quadradas, essa anatomia ajuda a gente a ganhar mais espaço. A gente consegue empilhar as coisas melhor, identifica tudo certinho e aí você ganha mais espaço. É um grande quebra-cabeça, né? Porque você tem que encaixar e deixar para frente aquilo que você mais usa também, né? Com mais frequência. E que você daria para as carnes? Porque o que eu vejo muitas vezes é que a gente chega com aquela bandejinha, né, de carne e a gente congela
na própria bandeja com aquele plástico, que normalmente é esse plástico filme Sim. que as pessoas usam, né? Os açougueiros costumam embalar pra gente. Só que esse plástico, depois que ele é congelado, ele fica muito sensível e ele rasga com facilidade. E às vezes nessa própria movimentação que a gente tem entre as carnes, vou pegar essa, vou deixar aquela e tal, esse plástico rasga, a carne fica em contato com o freezer, acaba estragando, ficando esbranquiçada, a gente olha pra aquela carne e fala, já não dá mais. Não quero mais, né? O que seria o ideal? A gente chegar em casa, enquanto ela ainda tá fresca, colocar num outro recipiente, ou passar mais um plástico, colocar num outro saquinho. Que dica que você daria para a conservação dessa carne? Eu diria que a primeira coisa era você porcionar. Porque o congelamento, ele te dá uma vida longa, né, o alimento, só que realmente ele é mais difícil. Depois de descongelar, você não pode congelar mais. Tá. Então, quando a gente compra as carnes, normalmente a gente compra um pouco a mais para você fazer em diversas ocasiões. Então, a minha dica seria, tira daquela embalagem do açougue, né, porque é uma embalagem que não é tão adequada para você congelar, por esses motivos, ele é muito sensível e também porque já foi manuseado, né? E a gente precisa deixar a nossa geladeira e freezer bem Pode limpinho. estar contaminado, inclusive. Exatamente, passa por tantas mãos, E não tem tem bactéria jeito. que não morre com a temperatura. Exatamente. Né? Então eu gosto sempre de orientar as pessoas que porcionem, assim como a gente fez com a salada, porque fica mais fácil. Na hora de descongelar, você vai descongelar só o que você realmente precisa. Então eu gosto bastante de usar os sacos Ziplocs no freezer, porque eles são bem práticos para isso e ocupa menos espaço. Então você consegue acomodar. Se são aqueles freezers que tem alguma gaveta, você consegue colocar até mais em pezinho, Verdade. assim. Você coloca um do lado do outro ali. Ou também, se for uma gaveta, você pode usar um pote de sorvete, o que tiver em casa, ou uma bandejinha, uma caixinha assim, e você coloca todos em pé. Fica em pezinho, vai bem Fica mais em fácil pé. pra pegar. Então você, com a identificação, já sabe o que é. Ótimo. E fica muito mais fácil. Adorei. Né? Então, Pra finalizar, vamos ver como é que ficou a nossa geladeira? vamos. Vocês lembram do antes, né? Como é que ela tava Será? no começo do papo. Olha agora. Bem mais organizada. É claro que a gente tirou muita coisa também, né? Afinal de contas, tinha muita coisa ali que não precisava estar na geladeira. Ai, tem uma outra coisa errada aqui, ó. Vamos só falar Vamos dos ovos falar pra dos acabar. ovos. Vamos Ovo falar. na porta nunca. Nunca. Existe a polêmica do ovo, É. mas a minha sugestão é que ponha sempre aqui dentro, na primeira prateleira. Na primeira. Por quê? Com o balanço, porque existe algumas possibilidades, tá? Você pode até deixar o ovo fora da geladeira, se você quiser. Você não precisa deixar na geladeira. Tá. Porém, Isso vai estragar mais rápido na também, né? porta, o que acontece é, com o abre e fecha, você tem uma troca de temperatura que pode, sim, causar, né, alguma depreciação. E também os ovos, eles balançam demais na porta. E aí eles ficam em choque, não tem jeito. Eles ficam batendo um no outro. E existe uma possibilidade de eles racharem. E aí, quando você tem uma rachadura no ovo, Tem uma você entrada abre uma de- portinha para bactérias. Exatamente. Então, o ideal é que eles fiquem acomodados, quietinhos aqui. Maravilha. Tá bom? Geladeira pronta, arrumada, pronta pro ano. E aí a gente adquirindo novos hábitos, fica muito mais fácil, né? Da gente manter essa organização ao longo da vida, não é, Karina? Exatamente, Muito bom. imagina. Obrigada, Obrigada, viu, pela viu? sua presença Eu aqui. que Dicas agradeço. ótimas, Obrigada. preciosas, pra gente cuidar da nossa saúde, né? Porque a gente tá falando de uma questão financeira, mas antes de mais nada, a saúde também, né? Exatamente, E aí, pra exatamente. seguir mais dicas, você vai lá no Instagram e começa a seguir a Karina, tá bom? @Lara Organiza. @Lara Organiza. Isso aí, obrigada, tá? Eu que agradeço. Prazer. Grande beijo pra você. Obrigada. Prazer, viu? Até uma próxima. Até, obrigada. Você pode ficar pra cá que eu vou pra Posso. cá agora, ó. Porque tem a turma me esperando pra Posso. falar.